Então, eu vou receber o julgamento, vou ter $10.000 na minha conta energética. Não vou julgar, não perco $10.000. Vou julgar, dou uma elasticada. Entro na compaixão, paro de olhar. Tudo treinamento para você parar de pensar. Porque você já acordou pensando mal de você. Então, pensar mal do outro é muito fácil. Né? Entra na movimentação de não ter empatia. Dr. Hugh Len, Ho'oponopono, ele pegava fichas de assassinos com problemas psicóticos, estupradores. Só coisa horrorosa. Ele nunca quis ter contato com nenhum. Mas ele olhava a foto, lia aquela ficha, entrava no quê? Na respiração, limite zero, na inspiração do Criador. Se eu estou aqui, alguma contribuição essa pessoa tem na minha vida. Então eu limpo em mim as memórias de dor que eu compartilho com esse ser infinito. E ali ele ficava quietinho, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Até aquele paciente começar a melhorar. Em 4, 5 meses, eles começaram a sair das celas para o banho de sol. Lembra que ele demorou 4 anos para fechar a sala. Então, se a gente consegue fazer isso num sanatório, E ele dentro de uma fechou a ala prisão, inteirinha, né? ele tem o Dia Internacional do Ho'oponopono no Havaí. Então, vocês imaginam a potência de 4 frases. Não são as frases. É a consciência internalizada de que você é responsável por aquele julgamento. Que se eu não recebo o seu julgamento, eu também estou entrando em combate nessa energia. Porque eu estou olhando para você, você está me julgando, a gente vai brigar. Então eu só penso, interessante ponto de vista dele, tá tudo bem. Interessante ponto de vista. Você entra na neutralidade, né? Mas muitas vezes isso é porque eu carrego em mim memórias ou sou eu isso, né? Sim, você foi Por isso que eu julgo. lapidado para isso, né? Nós somos criados. Gente, a gente acorda cedo, desde pequenininho para ir para a escola. Nós fomos criados para ser ótimos trabalhadores. A gente foi moldado para isso. E quantas outras coisas a gente foi moldado? Que a gente para hoje um dia mais paradinha, você entrou em surto, não vou trabalhar, não vou atender, não consigo atender. Não, peraí, estou na consciência, que presente eu tenho aqui? Na realidade, eu não entrei em surto, porque hoje Você já tem não, como consciência. você fala para mim, hoje é difícil eu voltar a ser como a Fabiana de ontem. Por exemplo, eu tô aqui, eu tô total zero, minha mente não tá zerada, né? Quando fala do julgamento, é interessante ponto de vista. Você olha, eu sou uma observadora. Eu vejo quando a pessoa chega perto de mim e ela tem todo um contexto, que eu já atendi pessoas com contextos, né, meio eu não julgo, eu só olho para ver o que eu tenho de contribuição para essa pessoa, o que ela tem de contribuição para mim, seja alguma coisa para eu aprender, né? Com certeza ela não está ali à toa para estar ali com você energeticamente, de aprendizado e coisas. E aí a gente fica ali. E quando você está muito consciente, presente, você vai acessando muita coisa, né, Anderson? Você sabe, você vai acessando a energia, você acessa a intenção daquela pessoa, você começa a ver os comportamentos, por que que ela age daquele jeito, né? Você começa a ver as energias de manipulações por trás, que às vezes está lá bonitinho, bonitinha, mas tá vindo toda a energia esquisita por trás. Ela, que é isso? Os abusos, né? A energia do abuso é muito forte em todos nós. Isso. Todos nós somos abusados o tempo todo, de alguma forma energética, ou na fala, ou na imposição de algo. Você ainda atua no direito, né? Sim. Então, imagina você, como meu advogado, eu chego aqui num movimento que seria de vítima, né? Para um caso de exposição de Maria da Penha, de algo que eu vivi. E eu, como terapeuta, me colocava naquela situação. Eu não posso expor isso. Eu não posso passar por isso. Eu tendo crianças, né? Como que eu vou... E você, por medo disso, você vai entrando num buraco sem fim. Então, foi aí que vieram os cadeados, né? Porque como é que eu entrei ali? Como eu me permiti isso? Por julgamento. O julgamento é a maldade na Terra. Você entra no seu próprio buraco, porque você se julga. Até que o delegado, o advogado vai olhar para tua cara e falar, você é a vítima. Você não tem que ter vergonha. Você precisa contar o que aconteceu. Você tem uma protetiva para isso. E aí? Você é uma terapeuta. Você é uma pessoa exposta. Você é uma pessoa pública. Percebe as coisas que a gente cria? O julgamento como... Você vai entrando naquela situação para não ser julgada. Se você tem medo do julgamento, você perde tudo. Eu entrei num espaço de completa escassez em todos os níveis, até eu escrever tudo isso. E quanto conteúdo eu já tinha? As pessoas olhavam para mim e falavam, mas você, Rebeca,
Tanto que no meu capítulo eu falo, sim, quando eu vi, eu estava num relacionamento abusivo. E eu não tinha como pedir ajuda. Porque você tem medo pelo filho, pela situação. No contexto Isso volta. da fragilidade que você fala, no Axe fala muito, né, de você ser a vulnerabilidade. Ser a vulnerabilidade. Só que o ser a vulnerabilidade, quando a gente fala do ser vulnerável, a pessoa vê a fragilidade, mas não é a fragilidade. A vulnerabilidade é você mostrar, como você fez, corajosa, do jeito que você é, com as feridas, falando dos relacionamentos abusivos, tendo coragem para falar tudo isso, porque essa é você, né? E eu hoje falo que as nossas feridas, as nossas cicatrizes, a nossa história é a coisa mais linda que tem. Então, meus parabéns, porque a gente precisa fazer esses movimentos, né? Falar sobre isso, porque igual você fala, a gente se julga demais, né? Ah, eu sou terapeuta, eu sou isso. Como que eu vou me expor? Como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? E às as vezes coisas voltam. isso, e exatamente isso que hoje, né, provavelmente, que criou todo o seu processo, o seu curso, por causa da sua história, da sua dor. Eu falo que deve ter Eu alguma vou virada fazer- imensa acontecendo agora, porque algumas histórias estão se levantando novamente. Eu falei, epa, que criação é essa? O que vem de mágico aqui? Ah, Né? então, Porque tem delícia. coisa acontecendo, mexendo com toda essa energia do julgamento. Mais uma vez eu fui colocada nesse espaço. Mas por quê? Porque eu entrei no espaço do julgamento. Então, se você está sendo julgado, se você está se colocando em situações para ser exposta e julgada, que você provavelmente entrou. Então, aí é a plena atenção. Opa, aonde eu me distraí? Eu começo o capítulo falando, eu ressignifiquei. Louca, a criança que eu contei para vocês no começo, por corajosa. Que a Rebeca é louca. Nossa, vai criar uma seita aqui. Imagina, 60 mulheres no Ho'oponopono. O dono da academia ficava apavorado. Ele falava, meu Deus, o que está acontecendo? Essa roda, essa cantoria. Louca. Corajosa. Era naquele espaço lá no fundo que você Que fazia. hoje já nem tem mais, é totalmente diferente. Quando você fez curso lá, era de madeira, tudo. Hoje é outra academia, né? Mas era lá, então a gente tinha todo o movimento do julgamento. E eu enfrentei isso. Me julguem, me julguem. E a coisa foi andando. Mas assim, eu vejo que esse movimento, essas coisas, está sendo necessário. Porque Sempre tem um que vai, né? e eu sempre falo com a Fábio, hoje a gente está num grau de evolução que não tem 30 anos isso. Há 30 anos atrás a gente não tinha todas... Eu vou falar 30 anos porque nos anos 90 a única coisa que eu conseguiria ler era Dale Carnegie, O Tony Robbins. mas eu acho que não, Tony Robbins nos anos 90 nem tinha. Tinha Ele estava começando. Não, mas não tinha aqui pra gente. Não tinha. Eu comecei a ler. Você vê o David Hawkins mesmo, né? Ele faleceu em 2012, se eu não estou enganado. É que o Tony Robbins não chamava nem Tony Robbins, né? Na época Não, ele chamava Anthony Robbins. Eu tenho até o primeiro livro Mas que eu li dele. é isso que eu falo. Não tinha quase nada desse movimento que a gente tem Ele hoje. era muito científico, né? Muito físico mesmo, muito fechado. O Hélio Couto, eu fui conhecer Hélio Couto já em 2010. Exato. Mas E o Hélio Couto bem... esses movimentos que tá vindo com essas ferramentas novas é para esse momento, né? Para que a gente destrave esses cadeados, né? E Você assim, só falou 4, tem mais um ainda. mais um. E para chegar nesse movimento que nós estamos colocando aqui agora, da vulnerabilidade, quanto você está disposto a perder? Porque entra nesse processo Essas daqui pessoas da não querem Terra. perder, não. Porque a gente perde casamento, perde amigos, perde alunos, perde familiares, perde filho. Porque todo mundo vai te julgar. Quanto você está disposto a perder? Todos que a gente que vem aqui, que está no campo energético, a gente fala sobre isso e é unânime, né? Você deixa amigos no caminho, você deixa pessoas que não entendem esse seu processo de evolução. E, infelizmente, hoje ainda, esse processo ele é muito solitário. A gente vai ter algumas pessoas compatíveis com a gente, mas solitário no que eu digo assim, é difícil ter um casal, ter uma família que faça o mesmo movimento. No futuro eu acho que vai ter bastante, mas são pessoas aqui e ali, a gente conversa, a gente vê,
É muito desafiador. Eu lembro que logo que eu me divorciei, foi em 2012, eu ia nas igrejas, né, que eu estava nesse processo, e eu via casais, familiares sentados, chorava, porque aquilo doía em mim, né? Eu falava, meu Deus, por que que não deu certo? Eu falava, mas deu certo, né? Ficou casado tantos anos, tem um filho maravilhoso, tudo dá certo. Mas a gente tem aquela ilusão. Aí você vai vendo que o seu processo é sozinho, que você tem que, outras pessoas virão, outras coisas acontecerão, tá tudo bem, porque quando você está disposto a perder? Se você chegar na conclusão que você não tem nada, você não está perdendo nada. Ninguém é de ninguém. Você veio sozinho, vai voltar sozinho. Então ninguém é de ninguém. Tá todo mundo de passagem. São contribuições, colaboradores na tua jornada. Só que a gente tem o apego. Isso aí mata a gente, né? Porque daí entra naquela, não vou um pouquinho mais, porque senão tem que largar. Eu não largo essa mão aqui. Quais são as mãos que você não está largando? Né? Nós temos mania de ser donos, né? É meu. A gente já usa, né? É meu. Tudo é meu, é seu, é exatamente E tem isso. um negócio que tá ruim, mas o ruim eu conheço. E o medo desconhecido. Do recomeço, né? Da reconstrução. Se o caminho do resgate começa com a reconstrução, o que que eu ainda tinha que reconstruir? Quando eu caí num buraco, na hora que eu estava ali no auge do movimento, fazendo, abrindo as pétalas do seu ser, trabalhando com chakras, lançando cursos, agência, aí vem um tombo desse. Eu estava ali abusada e roubada, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, fisicamente. E aí? Você tem que reconstruir. Aí vem o livro, convite do livro. Falei, como que eu vou escrever um livro? Não sei nem para onde correr, né? Com tudo isso que está acontecendo. Aí eu parei. Falei, não, é isso. É aqui. Eu não estava mexendo o braço. Tamanho tinha sido a dor, o movimento, que eu fiz uma lesão no braço. Eu treinei, gente, ficar igual um hominho. Fiquei tão forte. Movimentei hormônios de testosterona chegar a 800, imagina, mulher de 42 anos, 800, 550 de ideias, sem tomar nada, só treinando. Porque, arquétipo, eu tinha que ser forte. Só que daí rompi o braço, né? Chegou um momento que a dor, o corpo fala, chega, para. Depois que eu escrevi o livro, que eu pus tudo no papel, pá, o bracinho caiu. 1 ano sem erguer o braço. Eu amo isso, o corpo fala. Né? Ele grita, ele berra, fala, né? Não tem... Ou você põe pra fora, tá molecularmente Gente, nas camadas nucleares. Hoje mesmo eu coloquei lá ó, no nosso Instagram sobre o corpo fala. A pessoa falou, você tem esse podcast inteiro aqui, deixa eu ouvir. Ele tem sim, é só pegar lá no canal, se eu não me engano era o 7 ou 8. Falei, dá uma olhadinha lá. E eu tenho a mania de rever todos, né? Todo dia eu saio daqui. Maravilhoso. Gente, Amanhã esse áudio, porque pra me corrigir. Amanhã eu vou ouvir tudo que a gente fez aqui O para Ana, eu eu sou poder. perfeccionista, eu já olho Não, da eu tô sola. pensando, meu Deus, quanta coisa faltou falar quando eu vim embora. Eu queria falar tanta coisa, eu não falei nada. É justamente isso. Não é que eu sou perfeccionista, é que eu olho e falo, Pode caramba, melhorar. por que eu não falei isso? Isso.